Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, mais uma vez com alegria aqui, na presença do nosso Deus. Ele tem sido poderoso, maravilhoso nas nossas vidas e nós temos muitos motivos para agradecê-lo. E principalmente nós precisamos sempre meditar na sua palavra. A Bíblia é a revelação completa e perfeita de Deus. Nós só podemos conhecer verdadeiramente a Deus se nós tirarmos tempo para meditar na sua palavra. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos a seu respeito, Ele deixou escrito e revelado na Bíblia. E quando nós conhecemos a Deus, então nós entendemos a maneira como Ele trabalha nas nossas vidas e isso torna a nossa caminhada aqui muito mais fácil. Isso clareia os nossos olhos e nos ajuda a enxergar o objetivo da nossa vida, os propósitos de Deus para nós, nos ajuda a tomar as nossas decisões, porque nós precisamos entender quem Deus é, nós precisamos nos relacionar com Ele de uma forma mais íntima. E nessa noite eu quero falar com você sobre isso, sobre as características de Deus, as características do eu sou, quem é o nosso Deus. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia ou me acompanhe aqui na leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 11 a 14. Êxodo 3, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Nós vemos aqui nesses versículos, irmãos, que quando Deus quis se revelar a Moisés, ele se revelou dessa forma: olha, Moisés, eu sou o que sou. E isso resume tudo o que existe em mim. Deus se revelou a nós através da Bíblia. E ele foi, então, mais, digamos assim, prolixo na sua revelação. Ele não resumiu em poucas palavras quem ele é. Pelo contrário, ele deixou em toda a Escritura passagens que nos mostram quem o nosso Deus é, quais são as suas características. E esse conhecimento é um conhecimento precioso para nós. Então hoje eu quero ver com você 12 características de quem Deus é, de como é esse Deus com quem nós nos relacionamos. A primeira verdade, a primeira característica de Deus é que Ele é o único Deus. Lá em Deuteronômio 6,4, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o único Senhor. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, versículo 4, que todos os ídolos dos homens são ídolos, mas só o Senhor é Deus. O nosso Deus é o único Deus. Ele não aceita que a sua glória seja dada a outrem, ou que qualquer outra pessoa, criatura ou forma seja colocada como divindade, ou seja aproximada daquilo que ele é, porque ele é o único. Ele é o único Deus, ele é autoexistente, ou seja, ninguém o criou, e ele criou todas as coisas, então ele é o único Deus. A segunda característica de Deus é que ele é vivo e verdadeiro. Ao contrário dos ídolos, que são invenções humanas, muitas vezes imagens construídas, e deuses de outras religiões que nunca existiram, ou que sobre quem não se sabe nada, que foi uma simples ideia da cabeça de alguém, o nosso Deus é vivo. E ele é verdadeiro, ele existe e a sua existência é comprovada por meio da história e por meio das nossas vidas e do relacionamento que nós temos com ele. Deus é real. Lá em 1 Tessalonicenses 1, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, ele é o Rei eterno e que a terra treme diante do seu furor. Jeremias disse isso lá em Jeremias 10:10.
Então nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é vivo, ele é real, ele é verdadeiro e nós temos provas da sua existência. A terceira característica de Deus é que ele é infinito em seu ser e em sua perfeição. Jó, lá no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 14, diz o seguinte: eis que isto são apenas as bordas do seu caminho, dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Ou seja, o nosso Deus é infinito. Ele não pode ser definido por nós, ele não pode ser colocado dentro de uma forma ou comparado aos padrões humanos, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem é, porque ele é infinito em seu ser. Ele não teve começo, ele não terá fim, e a sua vontade, a sua abrangência e o seu poder não é limitado nem pelo homem, nem pelo mundo, nem pelo que ele criou. Ele é o Criador, e como Criador, todas as coisas se submetem a ele e à sua vontade. Então ele é infinito em seu ser, mas ele também é infinito em sua perfeição. Deus é infinitamente perfeito, e isso é uma coisa que nós precisamos saber sobre Deus. Deus não existe no nosso Deus nada que seja minimamente imperfeito ou errado. Ele é infinitamente perfeito. A perfeição dele não pode ser compreendida pelo homem, porque não existe nada que nós conheçamos que seja tão perfeito quanto Deus é. Não existe nele nenhuma mácula, nenhuma sombra de erro, nenhuma imperfeição, e ele não é tentado pelo mal. O mal não faz parte da sua existência de nenhuma forma, porque ele é infinitamente perfeito. A quarta característica de Deus é que Deus é um espírito puríssimo e ele não tem paixões. Lucas fala sobre isso. Olha, o nosso Deus não tem semelhança com o homem, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas paixões carnais e mundanas não fazem parte daquilo que Deus é. Deus não sente raiva, Deus não sente ódio, Deus não fica magoado, Deus não fica arrependido, Deus não se exaspera ou não usa da sua autoridade com injustiça, porque ele não tem paixões, ele não é dominado por sentimentos, ele é Deus, ele é perfeito. A quinta característica de Deus é que ele é imutável em seu ser e em seus decretos, ele é imenso, ele é eterno. Deus não muda jamais. Nada do que Deus decretou que iria fazer vai mudar. Nada, porque ele é imutável em seu ser e em seus decretos. Lá em 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, aquele que é único. E aí Tiago diz lá em Tiago 1,17 que não existe em Deus mudança, nem sombra de variação. Hebreus 6,17 diz que o propósito de Deus é imutável. E Malaquias 3,6 diz que Deus é imutável, dentre muitos outros textos da palavra de Deus. Então, o nosso Deus não muda. Aquilo que ele decretou, a sua palavra, ela jamais passará e jamais será alterada, porque ele é imutável, tanto no que ele é, quanto naquilo que ele decreta. Outra verdade sobre o Senhor, a sexta, é que ele é incompreensível pelo homem. O homem não pode compreender a Deus, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é santíssimo, ele é completamente livre e absoluto. Ele faz tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e é imutável. 1 Reis 8,27 diz que Deus não pode ser contido, não há nada que possa então abrigá-lo, ele não está dentro ou limitado por nada. O Salmo 92, versículo 2, entre muitos outros, assim como o Salmo 45, versículo 3, diz que o nosso Deus é grande e ele é muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Romanos 11, versículos de 33 a 36,
Paulo demonstra a grandeza do nosso Deus quando ele diz a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Os seus caminhos são inescrutáveis. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o nosso Deus, ele não pode ser compreendido, porque ele é santíssimo, ele é completamente livre, ele é absoluto, ele tem poder e ciência de todas as coisas. Lá em Gênesis 17:1, quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Romanos 16:27 diz que Deus é único e ele é sábio. Isaías 6:3 diz que Deus é santo, né? Os anjos clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Lá no Salmo 115:3, a Bíblia diz que Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz, tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele não consulta, não precisa consultar ninguém, porque não existe ninguém que possa lhe dar conselhos. Então é assim que é o nosso Deus. A sétima verdade a respeito do nosso Deus é que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si. E ele não precisa das criaturas que ele trouxe à existência. Deus não precisa de nós. E de nós não deriva para ele glória alguma. Mas ele é que manifesta a sua glória em nós, para nós e sobre nós. E é importante nós entendermos isso, porque o nosso Deus não precisa que nós lhe demos, glorifiquemos a Ele, né? Na nossa glorificação, nosso ato de glorificar a Deus não acrescenta nada à glória de Deus, porque Ele já tem toda a glória. O nosso ato de glorificar a Deus é o nosso reconhecimento de que o nosso Deus é glorioso, de que Ele merece, então, ser anunciado e reconhecido em todas as suas características. Ele é suficiente. Ele não precisa de nós, ele pode fazer toda e qualquer coisa, independente da nossa vontade ou das nossas ações, porque ele é autossuficiente e, pelo contrário, ele é que manifesta a glória dele nas nossas vidas, ele é que manifesta a glória dele através de nós. Né? Nós é que temos esse privilégio de resplandecer a glória de Deus, a luz de Deus. Ele é que nos ilumina e ele não é então iluminado por ninguém ou por nenhuma coisa. João 5:26, a Bíblia diz que Deus nos deu a sua vida por meio de Cristo. Ele é a vida, né? João 14:6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não precisa de nada para viver, ele é a vida. O Salmo 119:68 fala o quanto Deus é bom. Em 1 Timóteo 6:15 e 16, o apóstolo então fala como o nosso Deus é soberano, como ele é imortal, que a glória pertence somente ao Senhor. A oitava característica do nosso Deus é que ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele domina sobre todas essas coisas. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, ele é onisciente, o seu saber é infalível, o seu saber independe de nós, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. O nosso Deus não é surpreendido, ele não pode ser surpreendido por coisa nenhuma, porque ele conhece todas as coisas e todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade e pelo seu decreto. Aquilo que não é decretado por Deus não existe, porque todas as coisas existem de acordo com o seu decreto. Então ele não pode ser surpreendido. Nada para ele é incerto, ele não tem dúvidas a respeito do amanhã, a respeito daquilo que vai acontecer. Ele sabe não só o que há de vir, como o que pode vir e todas as possibilidades, todas as causas e consequências envolvidas em todas as coisas. Ele tem um saber infinito e infalível. É um saber absoluto do passado, do presente, do futuro, do tempo, tanto do tempo como nós conhecemos, quanto do tempo da forma como ele conhece e administra.
O Salmo 145:17 ressalta as características de Deus, que Ele é justo em todos os seus caminhos, que Ele é bondoso, que Ele é santo. A nona característica do nosso Deus é que Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Ele não mente e toda criatura deve lhe prestar todo culto, todo serviço e toda obediência. Apocalipse 5, de 12 a 14, diz que o nosso Deus é digno de todo poder, de toda riqueza, de toda sabedoria, de toda força, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E na história de Nabucodonosor, de Belsazar, nós vemos muitas vezes Deus ressaltando que o culto pertence a ele é que deve ser então glorificado e que o homem deve lhe prestar serviço e obediência, assim como os anjos e todas as suas outras criaturas, né? E quando ele diz para Belsazar, olha, você adora aos seus ídolos, mas a mim é que você deve adorar, porque eu tenho a sua vida e os seus caminhos nas minhas mãos. Então nós devemos entender que o nosso Deus é santíssimo e que é nossa obrigação lhe prestar culto, lhe prestar serviço e lhe prestar obediência. E devemos fazer isso não como uma obrigação, mas como um prazer, com alegria, porque ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em 10º lugar, o nosso Deus, ele é cheio de amor, ele é amor. Ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é muito bondoso e ele é o verdadeiro remunerador daqueles que o buscam. Hebreus fala sobre isso. Lá em Hebreus 11:7 e 11:6, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer não só que ele existe, mas que ele é o galardoador daqueles então que o buscam. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz que ele vai trazer a juízo todas as obras dos homens, porque ele tem toda a autoridade e todo o poder. Mas ao mesmo tempo, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade é de geração em geração. E ele então é longânimo, ele retarda a promessa da sua vinda para que os homens tenham então a oportunidade de se salvarem. E aí nós devemos pensar que Deus é amor, ele é o puro amor, mas ele também é justíssimo e terrível em todos os seus juízos, porque ele odeia o pecado e de modo algum ele tem por inocente aquele que é culpado. O profeta Naum nos diz isso no seu capítulo 1, no capítulo 1 do seu livro, nos versículos 2 e 3, ele diz que o Senhor Deus é zeloso, ele é vingador, ele é cheio de furor e ele toma vingança contra todos os seus adversários, ele guarda a ira contra os seus inimigos, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. E ao culpado ele não tem por inocente, que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são então o pó dos seus pés. O nosso Deus é grande, é poderoso, é cheio de amor, é misericordioso, é bondoso, mas ele também é justo, justíssimo em todos os seus caminhos, ele é terrível em todos os seus juízos. Aquilo que ele decretou não mudará, e assim como ele decretou que quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, ele decretou que aqueles que se afastam do Senhor serão condenados à morte eterna, e isso irá se cumprir. O que nos leva a pensar numa última aqui característica de Deus listada, que ele é um Deus pessoal e ele é relacional. Ele escolheu, apesar de tudo que ele é, se relacionar conosco. E ele se relaciona com cada um de uma forma pessoal e única. Ele se relaciona comigo, se relaciona com você, e você precisa pensar a respeito da forma como você tem se relacionado com esse Deus que tem todas essas características, que te amou tanto que enviou seu próprio filho para morrer no seu lugar, mas que decretou que aqueles que não aceitam o seu sacrifício, que não aceitam a sua palavra e a salvação que é oferecida gratuitamente, esses estão condenados, eternamente condenados. Nós precisamos pensar sobre isso. Quem é o nosso Deus e como nós nos relacionamos com Ele? Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, o Senhor, ó Deus, que é
o Deus poderoso, maravilhoso, grandioso. Ó Deus, o Senhor que é o Deus imutável, o Senhor que existe antes de todas as coisas, o Senhor por quem todas as coisas subsistem. O Senhor, ó Deus, a quem pertence toda a glória, todo o poder, toda a honra, toda a força, todo o domínio. O Senhor para quem são todas as coisas. O Senhor que sabe tudo e que a quem ninguém pode aconselhar. O Senhor que é dono dos caminhos inescrutáveis, ó Deus, e a sua vontade, ó Deus, é soberana sobre as nossas vidas. O Senhor que é esse Deus. O Senhor que também é cheio de amor. O Senhor que é gracioso, que é bondoso, que é misericordioso. O Senhor que é dono de tudo de bom que existe. Ó Deus, o Senhor que é o nosso Deus. Mas o Senhor também que é o Deus que um dia, ó Deus, voltará e colocará então, fará então se realizar, se cumprir todos os seus decretos a respeito desse mundo. Nós estamos aqui diante do Senhor para te exaltar por tudo isso, para te glorificar, ó Deus, porque nós devemos te reconhecer como Deus único e perfeito e glorificar o teu nome. Ó Deus, isso lhe é devido, porque nós somos suas criaturas, seus filhos, e devemos lhe prestar culto, devemos lhe prestar serviço e obediência. E nós estamos aqui nessa noite por esse motivo, e porque nós dependemos do Senhor. Ó Deus, não existe nada em nós que possa, ó Deus, mudar alguma coisa no Senhor, ou que possa fazer alguma coisa efetivamente funcionar. Não existe nada em nós, nós não somos nada. Nós dependemos inteiramente do Senhor, que é esse Deus maravilhoso, grandioso e poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Nós estamos aqui para te pedir que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos. Cura a Ana Carolina naquele hospital, tem misericórdia dela, se essa for a tua soberana vontade. Ó Deus, tem misericórdia da vida dela, ó Deus. Tem misericórdia do irmão Feliciano. Ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Iracene, da irmã do irmão José Ailton, da irmã Marionilda. Ó Deus, tem misericórdia de cada pessoa que coloca diante do Senhor a sua vida, da Regina, cuida dela, ó Deus, abençoa ela naquela enfermidade. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos idosos, pastor, irmã Helenita, irmã Lucineide, irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Nilza, irmã Conceição. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo que precisa da bênção e da cura da sua saúde física. Ó Deus, manifesta poder na vida desses irmãos, na vida desses amigos. Ó Deus, aqueles que têm lutado contra o Covid, tem misericórdia. Ó Deus, aqueles que estão enlutados, tristes e desesperançosos, abatidos. Ó Deus, cuida de cada um. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que nesse instante estão clamando, ó Deus, por uma solução, a solução de um problema, de uma dor emocional. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, abençoa a Juliana, irmão Elcio e sua família, abençoa a família do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, do pastor Marcos, que faleceram. Ó Deus, abençoa a família da irmã Rose, abençoa, ó Deus, cada um que nesse instante tem clamado, abençoa a Juliana. Ó Deus, cada um que precisa da manifestação do seu poder nesse instante. Toma também o Wilson nas tuas mãos. Esteja, ó Deus, abençoando ele em todas as suas necessidades. Que o Senhor possa estar cuidando dele, fazendo a tua vontade, dando a ele conhecimento do Senhor. Assim como aqueles nossos irmãos e amigos que ainda não conhecem verdadeiramente esse Deus tão grande, tão poderoso. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, família do irmão Tinha, família da irmã Helenita. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo que clama dia e noite pelos seus familiares não crentes. Ó Deus, se revela a essas pessoas, toca nesses corações, ó Deus. Nós te suplicamos, ó Deus, os nossos adolescentes, seus familiares, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, toma com a tua mão de poder, ó Deus, ser presente, transforma essas vidas.
Ó Deus, também te pedimos pelas famílias dos nossos irmãos, aqueles que estão sem emprego, que o Senhor abra portas, a irmã Kellen, que está procurando trabalho, a Graziela também. Ó Deus, que o Senhor cuide, ó Deus, de cada um, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho para aqueles que precisam, e esteja abençoando os relacionamentos das famílias, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa as famílias que nos assistem, a Albiana e sua família, a Giovanni e sua família, a Laura e sua família, a Sueli e sua família. Ó Deus, todos aqueles que têm perseverado em orar e em buscar a Tua palavra. Também, ó Deus, a Cidinha, o Rosiron. Ó Deus, tem misericórdia da tia Selma, do tio Geraldo. Ó Deus, tantas pessoas, tantas necessidades. Ó Deus, nós somos tão carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Olha para nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, ó Deus, a entender o sentido de viver uma vida reta e digna diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos faz entender quem o Senhor é e quem nós somos. Nos ensina, ó Deus, a nos colocar diante do Senhor em reverência, entendendo, ó Deus, a Tua santidade ó Deus, prestando culto ao Senhor, serviço e obediência. Ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nos faltam palavras, ó Deus, para descrever o quanto nós somos felizes pelo privilégio de poder ter acesso ao Senhor, de poder contar com o Senhor nas nossas horas difíceis, de poder saber que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Fica sempre conosco, ser sempre presente. Ó Deus, não nos desampara, mas como o Senhor prometeu, cumpre, ó Deus, a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua família. Amanhã é domingo. Nosso culto matutino às 10 horas, transmitido pelo YouTube e Facebook. E à noite o nosso culto presencial. Amanhã teremos ceia do Senhor, 19 horas. Se você puder, participe conosco. Se não, é transmitido ao vivo pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. Só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Escrito pra muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que é
alcançou na hora da minha angústia. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito.